Olá amigos, eu sou o André do Solidariedade. Hoje vamos falar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, de afabilidade e doçura. Ele está no item 6. Primeiramente vamos agradecer à espiritualidade, ao nosso mentor espiritual, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, pedindo aos Espíritos de Luz que possam nos intuir, que possamos ter um bom entendimento do Evangelho que vai ser dito no dia de hoje e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Bom, primeiramente eu queria ler um pedacinho aqui da instrução do Espírito, né? Que ele diz o seguinte: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor e ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. O que quer dizer com isso? Que para se chegar nessa afabilidade, essa doçura, é preciso que a gente tenha benevolência para com os semelhantes, que é o fruto do amor ao próximo. Então, só assim a gente consegue realmente, a partir do momento que a gente tem amor, tem benevolência com o outro, a gente tem aquele prazer de fazer o bem ao próximo. Então, quando a gente chega nesse estado, tudo isso vai ser naturalmente, vai ser da nossa essência. Vai ser tudo aquilo que a gente realmente sentimos. E ele continua aqui dizendo: entretanto, é preciso não confiar sempre nas aparências, pois a educação e o tranquejo do mundo pode dar o verniz da qualidade. O que ele quis dizer com isso também? Que às vezes não é só a gente confiar nas aparências, que tem muita gente às vezes que passa uma coisa, de um sorriso, alguma coisa, mas na verdade aquilo não é o da pessoa. Muitas vezes a gente faz aquilo por interesse. Muitas vezes a gente tem aquele sorriso, tem aquela maneira agradável de lidar com o outro, mas não é pela nossa essência, é sim pelo nosso interesse em alguma coisa. E aí, a partir do momento que a gente já é contrariado, a gente realmente mostra a nossa face. A gente já começa a discutir, já começa a falar, destilar o veneno. Então é preciso a gente ter esse cuidado e saber diferenciar a gente, na verdade, se comportar, né? Sermos afável e doce de coração, não de aparência. E a gente vive num mundo que é muito competitivo. A todo momento a gente está passando por esse tipo de competição, seja no trânsito, seja no trabalho. Então a vida toda da gente está sempre nesse turbulhão de emoções. Então, a gente falar de afabilidade e doçura é até meio estranho na condição atual que a gente se encontra. Mas o Evangelho, como aqui nos ensinou, nos mostrou, nos ensina que a gente precisa ser amável, é preciso ter essa afabilidade, essa doçura para com o outro. E a gente tem que entender que a gente pode enganar aos outros, pode tentar enganar até a gente, mas a gente não consegue enganar a Deus. Que Deus enxerga a nossa essência. Deus enxerga tudo, nossa intimidade, o que nós estamos sentindo, qual é as nossas intenções. E muitas vezes a gente tem um comportamento na rua de um jeito, no emprego, no serviço de outro, chega em casa, a gente acaba pegando todas aquelas emoções e às vezes a gente não demonstra quem nós somos realmente no nosso trabalho, às vezes na sociedade, para dar aquela falsa aparência de quem somos. Aí quando chegamos em casa, a gente mostra realmente quem a gente é. A gente maltrata a esposa, maltrata o filho, a gente tem aquela maneira de querer impor-se, aquela tirania dizendo que eu mando, eu sou superior aqui, porque lá fora, às vezes, alguém se colocaria no lugar dele. Então, a gente tem uma necessidade de, às vezes, chegar em casa querer, como se diz, engole o sapo e soltar o sapo, e chega em casa, solta o sapo para cima de todo mundo. É claro também que com nossos filhos, a gente precisa, ter uma postura mais firme, uma postura mais... colocar as coisas de maneira certa. Mas isso também tem uma maneira de se fazer. Não precisa ser com brutalidade, com grosseria. Você pode passar as coisas, você pode ser firme com doçura, com afabilidade. Então, a gente precisa ponderar a maneira que a gente aborda as pessoas, que a gente gosta de ser tratado com doçura e afabilidade. Mas será que a gente trata os outros com a mesma doçura e afabilidade que a gente gostaria de ser tratado? E quando a pessoa é uma pessoa que ela é afável, é uma pessoa tranquila,
ela, independente do lugar que ela esteja, do momento que ela esteja passando, da complicação, às vezes pode passar por um monte de problema em volta, ou em si mesma, e a pessoa continua naquela plenitude de calmaria, de tranquilidade, porque aquilo já faz parte da essência dela, aquilo já está no seu íntimo. Então ela sabe lidar com aquela situação. Certa vez foram chamados alguns pintores para se retratar em quadro, uma pintura que demonstrasse a verdadeira paz, o verdadeiro estado de paz. E entre dezenas de pintores, 3 chegaram à final e eles foram retratar cada pintura que cada um tinha feito. Tinha a pintura de um primeiro, retratava um campo onde tinha a paisagem, aquelas montanhas, os passarinhos voando, aquelas árvores bonitas, verdes, uma tela bem tranquila, aquela que você via te passava aquela verdadeira paz. A segunda tela retratava um ambiente de uma praia, bem calmo, onde você via as crianças dentro do barco, com os golfinhos vindo brincar com as crianças, e os peixes pulando, aquela sensação bem tranquila de paz. A terceira tela retratava uma tempestade, que se via a chuva e aquele raio batendo na rocha, e nessa rocha as águas do mar batiam, aquela tempestade, aquele mar bravo, aquelas ondas altas, bravas, e os jurados acabaram escolhendo essa tela como uma tela vencedora. Aí os outros 2 acharam, não, mas por que a tela dele foi selecionada como de paz, sendo que a nossa, só de olhar você já vê que tem paz e tranquilidade. A dele não, a dele está retratando uma tempestade, um ambiente hostil. Por que a dele foi a vencedora? Aí os jurados explicaram, se vocês olharem nessa rocha, onde bate o raio, vocês vão ver que tem uma pequena fresta. E nessa fresta tem um passarinho com 2 filhotinhos, bem tranquilo, bem sossegado, sem nenhuma preocupação. Então, essa é a verdadeira paz. Porque independente do lugar que a gente esteja, a gente se permanece em estado de tranquilidade. A gente vamos passar por dificuldades, por complicações de nossa vida, mas aquela pessoa que tem a doçura e a afabilidade, ela mesmo assim ela consegue passar por esse momento com aquela mesma calma, sem descontar no outro, sem sair do seu estado normal, sem passar uma imagem daquilo que ela não é. Que dificuldades todos vamos ter. O que a gente precisa é manter a nossa paz, a nossa tranquilidade, para que a gente consiga passar por esses momentos da melhor maneira possível. Se a gente for analisar, quando a gente faz o bem para o próximo, é uma coisa tão gratificante, é aquela sensação de você... a que a gente acha quando a gente faz o bem para o próximo, a gente tem o primeiro quem está recebendo é a pessoa, mas no caso não, quem está recebendo primeiramente é a gente, que é o estado que a gente fica de tranquilidade. Esse estado de tranquilidade que nos dá essa sensação gostosa, de paz, é porque somos uma partícula de Deus. Então temos isso na nossa essência. Isso está no nosso interior. Só basta que a gente exercite, que a gente coloque em prática isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente passa no nosso cotidiano, a gente vai deparar com várias situações. Às vezes pessoas que estão no trânsito, passa na nossa frente, a gente acaba já ficando com raiva porque Deus tomou uma fechada, já bater a boca porque já passou da minha frente, ou já quer sempre estar no estado melhor que o outro. E por que não nesse momento, a gente não procurar entender o que a pessoa está passando? Às vezes aquela fechada foi por algum motivo de saúde,
às vezes é o emprego que a pessoa está precisando, que a oportunidade é aquela, precisa chegar no horário marcado. Às vezes no emprego a gente tem, no trabalho, nem todo mundo vai estar de um jeito, um dia vai estar diferente, um dia vai estar do jeito. A gente não precisa também maltratar a pessoa, entender também por que acontece. E eu acho que o mais importante é a gente saber agradecer. Primeiramente, quando o nosso despertar, a gente agradecer a Deus por mais essa oportunidade que está sendo dada, para que a gente possa ser intuído, ser acompanhado pelos espíritos de luz, e que a gente possa tomar as melhores decisões, começar o dia com um bom dia, as coisas simples do nosso dia a dia, um bom dia, um obrigado, um por favor, um dá licença, coisas que a gente vamos colocando no nosso cotidiano o dia inteiro, que vai tornando o nosso ambiente mais tranquilo. Para quando a gente for chegar à noite, quando a gente for descansar, que a gente for dormir, que a gente colocar a cabeça no travesseiro, a gente pensar no nosso dia a dia e a gente ver o quanto gostoso, quanto bom foi o nosso dia a dia. E a gente tem que fazer isso, que nem a gente foi dito no começo, a gente fazer isso da nossa essência, sem querer nada em troca, sem pensar que, se eu fizer isso, vai ter que me agradecer, tá vendo? A gente quer ser dócil, quer ser gentil, as pessoas às vezes não agradecem. Para finalizar, certa vez Chico estava fazendo uma viagem e Chico ele parou num posto, nessas lojas de conveniência, para se fazer um lanche. Engraçado que Chico falava que toda vez, em todo lugar que ele passava, ele causava confusão, que todo mundo já vinha em volta de Chico, pedindo, abraçando Chico, querendo tirar uma foto com Chico. E nessa parada se aproximou dele um rapaz e, conversando com Chico, falou: Chico, eu adoro ajudar as pessoas, eu me sinto bem em ajudar o próximo. Isso me deixa num estado maravilhoso. Não sei me explicar, eu sei que isso me faz muito bem. Só que há um grande problema, Chico. Chico, mas qual que é o problema de fazer isso, meu filho? Ele falou: não, o problema é que eu sou ateu. E como que eu fico nesse caso? A Chico, naquela simplicidade dele, sorriu e falou: meu filho, você está melhor que a gente, porque você faz o bem ao próximo, isso te faz bem, isso pela sua essência. Você não faz isso querendo algo em troca. E muitas vezes a gente faz o bem pensando no além-túmulo. Como você não acredita em Deus, você faz o bem porque é da sua essência, isso já faz parte de você mesmo. Então, isso que é o importante, que a gente, essa nossa benevolência, essa nossa doçura, esse sermos afados, que isso seja do nosso cotidiano. Hoje em dia é difícil, a gente estamos vivendo num mundo complicado, mas se a gente não colocar em prática, não testar no dia a dia, é o dia a dia que a gente vai conseguir evoluir, a gente vai conseguir fazer com que a gente consiga esse estado de espírito. A gente tem que, primeiramente, entender que a nossa condição moral vai depender da nossa postura, da nossa condição que a gente trabalha. As dificuldades estão aí para todo mundo e a gente tem que aprender a lidar com elas. Então, que a gente possa transmitir esse amor, transmitir essa paz, ser afável, ser doce, porque a gente é tão bom quando as pessoas gostam de estar perto da gente e a nossa presença se torna uma presença agradável. Porque a partir do momento que a gente começar a praticar, a gente começar a fazer isso, a gente vamos se tornar aquela presença boa, aquela presença gostosa de estar perto. E as pessoas vão começar a enxergar isso, vão começar a enxergar aquilo que Deus nos deu, que é o amor, a paz, e vão chegar os ensinamentos de Deus, né, conosco. Então, amigos, o que eu tinha para falar isso era hoje, que a gente, independente de nossas dificuldades, de nossos problemas diários, que a gente consiga colocar o amor, a afabilidade com o próximo, sempre, em qualquer momento. Vai ser difícil, mas que a gente possa praticar, possa fazer isso no nosso cotidiano. Exemplos aí a gente teve para a vida toda, né? Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico que eu mencionei agora. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus.